Olá, turma. Novamente estou aqui, tá bom? E antes de falar um pouco sobre a disciplina, eu gostaria de estar deixando aqui uma mensagem para cada um de vocês, tá bom? Turma, no vídeo anterior eu fiz uma breve apresentação, tá bom? A respeito da minha carreira profissional. E eu sempre trago algo comigo, que é algo que a gente precisa refletir, a gente precisa aprender, tá bom? Os cuidados com relação à nossa saúde mental. Turma, diante das circunstâncias, mediante ao que nós estamos vivenciando, me refiro à pandemia em si, alguns comportamentos dentro da nossa realidade, eles são cientificamente esperados. Né? É estranho eu estar falando isso aqui para vocês, mas o que eu estou querendo repassar aqui para cada um de vocês é que eu sei que vocês estão finalizando um semestre e eu sei que cada um de vocês estão cansados, de alguma maneira desmotivados, enfim, acredito que a palavra que possa traduzir melhor esse momento seja o cansaço, né? Acredito que vocês enfrentaram aí grandes desafios para se adaptar a essa nova modalidade de ensino. E aí acontece duas coisas paralelas. Se adaptar à nova modalidade de ensino e também lidar com as emoções em um período em que nosso organismo está a todo momento em risco. Eu digo em risco, vamos dizer que a gente está a todo momento com um sentimento de alerta, com um sentimento de estar em perigo, tá bom? Quando eu falo isso, turma, eu estou dizendo que é natural que o nosso corpo ele reaja de alguma maneira quando nós estamos em perigo ou que nós sentimos estar em perigo, né? E é por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem para cada um de vocês. Por mais difícil que pareça, turma, esse início, que eu acredito que seja o primeiro período de pedagogia que vocês estão vivenciando, e aconteceu tudo isso, né? Vocês precisaram se adaptar a uma nova realidade, vocês precisaram compreender várias coisas ao mesmo tempo, e eu acredito que não seja tão fácil assim. E quando eu digo que eu acredito que não seja tão fácil, porque cada um de nós somos seres particulares e por seres particulares, únicos e singulares, a gente tende a reagir de maneira diferente para cada situação, para cada momento, né? E eu estou aqui para deixar essa mensagem importante para cada um de vocês. Cuidem do bem mais precioso de vocês, que é a saúde mental. Vamos ter um contato, vamos dizer assim, mais próximo durante as aulas e a gente vai poder trabalhar essa questão. Porque quando a gente fala, por exemplo, psicologia da educação, eu acredito que vocês têm uma certa curiosidade para conhecer também um pouco dessa área da psicologia que se soma junto com a pedagogia, que é a psicologia da educação, voltada mais para a questão da educação. E aí a gente vai trabalhar cada um desses temas de maneira detalhada e explicativa para que vocês compreendam, tá bom, turma? Então, assim, como eu estava falando para vocês, nesse momento, algumas reações, elas são esperadas do indivíduo, né? A partir do momento em que ele está dentro de uma situação de risco, que é o que nós vivenciamos hoje, que é uma pandemia. O nosso organismo está a todo momento em risco e alerta também. Então, às vezes vem um sentimento de tristeza, de angústia, de medo, vem sentimentos de ansiedade. Então, todos esses sentimentos, eles compõem o que nós estamos vivenciando hoje, tá? Então, por isso que é tão importante a gente estar atento a esses sentimentos, a essas emoções. Porque a partir do momento em que eu vejo que essas emoções elas estão extremas, ou seja, elas estão excessivas,
É preciso a gente ter um olhar cuidadoso para essas questões. É preciso a gente ter um cuidado com relação à saúde mental. E não podemos esquecer que cuidar da saúde mental é cuidar do bem mais precioso que vocês têm na vida. Porque quando vocês vão estudar, quando nós que somos da área da saúde mental estudamos, nós compreendemos que a parte mental ela é fundamental até para compreender alguns sintomas físicos. Então, a partir do momento em que eu entendo o que acontece com minha mente, automaticamente eu também compreendo o que acontece com o meu corpo, uma vez que essas duas instâncias, mente e corpo, elas caminham lado a lado, elas andam lado a lado e é impossível a gente retirar, deixar apenas a mente e deixar apenas o corpo, não. O nosso corpo, ele depende muito da saúde da nossa mente. E quando eu falo da saúde da nossa mente, a saúde mental, eu estou dizendo que é preciso a gente ter um cuidado, ter um cultivo com relação a tudo que nós lemos, a tudo que nós, de algum modo, estamos inseridos, porque isso afeta diretamente os nossos comportamentos e as nossas ações. Tá bom, turma? Então, é disso que eu estou trabalhando hoje aqui com vocês, no sentido de deixar uma mensagem motivadora para cada um de vocês. Eu sei que não está sendo fácil para vocês que estão encarando essa realidade. Eu sei que não está sendo fácil lidar com todas essas informações que chegam ao mesmo tempo. São muitas informações e é preciso a gente ter em mente que é preciso filtrar algumas dessas informações, turma. Às vezes a gente quer estar integrada de tudo que está acontecendo, né, para que a gente cuide do nosso corpo, para que a gente se proteja. Mas é necessário a gente fazer uma segmentação, uma separação daquilo que é bom e daquilo que não é ruim, que é ruim. Então, aquilo que não é bom, eu preciso filtrar. Eu preciso retirar alguma coisa disso, né? Então, as informações é algo que vocês precisam fazer esse filtro, né? Ter essa capacidade de filtrar as informações que chegam a vocês pelos meios telefônicos, eletrônicos, pela televisão, para que isso não seja uma carga muito densa para a saúde mental de cada um de vocês. Então, filtrem essas informações, estejam atentos a algo que faz bem e algo que não faz, tá bom? Trabalhar a psicologia da educação em tempos de pandemia é um grande desafio, turma, que vocês precisam aí conhecer, se apropriar do conteúdo que será repassado para cada um de vocês e saber que esses conteúdos, né, precisam de alguma maneira vocês adaptarem para uma nova realidade, né? Então, assim, se sintam privilegiados de alguma maneira por ter que adaptar determinadas circunstâncias e utilizar, vamos dizer assim, da sabedoria para que esses conhecimentos eles sejam úteis para vocês a um longo tempo, né? Então, é isso que cabe a um professor, é isso que cabe a um educador e é isso que cabe a cada um de nós, né? Fazer essa renovação interna diariamente, saber reconhecer os nossos limites e também saber um pouco mais sobre si mesmo. Acredito que esse seja um ponto fundamental do ser humano. A partir do momento que você tem o conhecimento de você mesmo, você se apropria de si. E assim, para obter a sabedoria, turma, que é para finalizar o vídeo, é preciso a gente ter em mente 3 coisas. Reflexão, né? É preciso a gente, para chegar a um nível de sabedoria, é preciso a gente fazer uma reflexão e não apenas pegar tudo que chega para vocês e imitar, né? Tirar algo disso, né? E a partir do momento que eu faço isso, eu torno o conhecimento algo significativo para o sujeito. Então, tenham em mente que adquirir sabedoria é vocês também ter um ato de reflexão e de experiência. A experiência vai tornar, com certeza, o conhecimento de vocês muito mais proveitoso,
a partir do momento que você tem o contato com a realidade, que vocês vão passar ao longo do curso de vocês, né, vão passar por várias disciplinas, mas vocês vão passar também por alguns estágios, né, que é como se fosse uma prática. E isso vai ser fundamental, porque os anos de experiências vão agregar bastante, porque a leitura é fundamental, vocês terem a apropriação do conteúdo é fundamental para vocês compreenderem a realidade. Mas a vivência, a realidade, a experiência, ela com certeza ela nos traz uma soma, vamos dizer assim, para o nosso enriquecimento, tanto pessoal como profissional, tá bom, turma? Então é esse o meu recadinho para cada um de vocês nessa aula de hoje. Estejam atentos a essa questão que nós estamos vivenciando e qualquer coisa que precisar, estou à disposição, viu?